Agora dá para escutar? Estranho, calma aí. Alguma outra pessoa está escutando? Mas e se eu te colocasse em uma época em que não há nada firme entre as você continuaria se perguntando: O que eu faço? Não, sou eu. Muito bem. Tudo bem aí? Tá dando para ver direitinho? Tá. Então, meu nome é Benjamin, sou professor da Ciência da Informação, né, aqui no departamento, né, de Ciência da Informação. Nós vamos falar então do projeto Biblioteca Comum. E esse projeto ele tem a ver com a questão da escassez tanto de bibliotecas escolares quanto de acervos, de material de acervo, livro, tal, vídeo, nas bibliotecas. Tá? Nós vamos falar então da questão principalmente que se tem um esforço de universalização da biblioteca escolar, que toma a forma de uma lei, que é a Lei 2.244, e, ao mesmo tempo, você tem uma tensão entre os direitos autorais, né, das obras digitais e a sua possibilidade de reprodução. Quer dizer, então a gente pode fazer, copiar um monte de arquivos e, no entanto, a gente tem falta de livros. Essa é uma situação que a gente precisa investigar. Tá? Conforme eu avance nos tópicos, eu paro para a gente discutir alguma pergunta ou outra, alguma coisa que a gente queira conversar. Vou aproveitar que tem pouca gente aqui na sala, tem mais pessoas online, daí eu paro para conversar. Tá bom? Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui. Tudo bem? Tudo bem aí online? Tudo bem? Só dá um okzinho. Não. Pessoal, estão me ouvindo? Tá, beleza. Então vamos lá. Muito bem. Então vamos ver qual é o problema, um problema objetivo, tá? Que é essa questão que envolve muitos elementos, tem uma forma de se expressar, quer dizer, a gente pode pegar um problemão e encontrar objetivamente a sua expressão. E aonde eu estou pegando essa expressão, que fica muito claro o problema que a gente quer enfrentar, que é a Lei 12.244, de 2010, que estabelece que toda escola tem uma biblioteca até 2020. 2020 lá atrás. Né? Essa lei ela foi muito criticada por não apresentar uma definição clara do que seria uma biblioteca escolar. Não apresentar os dispositivos jurídicos de punição, ou seja, quem não fizer vai acontecer isso. Ela também não deixa claro. É mais um ponto de crítica. E também ela não indica direito quais seriam os mecanismos de financiamento dessa lei. Aqui depois eu vou deixar todas as referências, elas estão espalhadas em alguns artigos. Tá? Você é Gabriela? Gabriela lê ou Gabriela lá? Gabrieli. Muito bem. Lá em 2020 tinha um projeto de lei que tramita, eu não sei se já foi aprovado ou não, mas dizendo que a lei poderia ser aplicada até 2024, ano que vem. Ou seja, empurrando com a barriga. Então, quer dizer, de toda forma nós chegamos em 2023 e nós não conseguimos aplicar essa lei. Veja, quando eu digo, olha, a biblioteca escolar, eu quero vincular essa ideia de biblioteca escolar, principalmente, não é uma instituição apenas, ela é um conjunto de ligações entre tanto a biblioteca escolar, os livros, as leis, a formação de leitores, quer dizer, eu estou tendo uma visão
de biblioteca em rede, como se ela fosse uma rede. Tá? E eu estou usando a teoria ator-rede para fazer isso, do Bruno Latour. Quer dizer, eu estou olhando a biblioteca com um problema de rede sociotécnica, que envolve tanto uma lei específica, mas também uma mentalidade e também um conjunto de instituições. Quer dizer, quando eu estou falando da biblioteca, eu estou falando também da biblioteca escolar, eu estou falando da biblioteca de bairro, eu estou falando da biblioteca na universidade, da biblioteca comunitária, né? Eu estou falando das leis de incentivo, da falta de sucesso. Eu estou falando do leitor, eu estou falando da demanda por conhecimento, eu estou falando por um amplo conjunto de relação entre atores. Tá? Então, isso é um aspecto fundamental para a gente olhar como que eu estou abordando a biblioteca aqui. Né? Porque a gente pode ver, olha, a biblioteca é uma instituição ancestral. Desde que tem escrita, começaram as primeiras bibliotecas. Quer dizer, lá no século VII a.C., você começa a ter, começam a guardar a argila que está marcada com a manifestação da escrita, a manifestação de um controle social para saber quem tinha que terreno, enfim, ela começa a surgir aí, você começa a guardar as orações em função da religião que dá em torno a uma sociedade, enfim. Né? Quer dizer, a biblioteca que ela é pensada como uma expressão e uma instituição irmã da escolha de uma civilização pela escrita. Então, se a civilização, uma civilização que depois não nasceu no Ocidente, mas que vai se estabilizar no Ocidente, quer dizer, a partir dessa escolha, vamos dizer assim, existencial, né, da civilização, a biblioteca passa a ser uma instituição coextensiva da própria civilização baseada na escrita. Então ela retorna. Isso é muito interessante, quer dizer, a gente fala assim, olha, teve uma biblioteca em Alexandria, que é aquela que todo mundo conhece, né? Ela não tem nada a ver com a biblioteca moderna, ela é muito diferente, mas a gente reconhece que tem algo ali que é uma biblioteca. Isso é muito interessante. Quer dizer, nós contemporâneos, né, 2020, segundo, quase indo para a primeira metade do século XXI, a gente reconhece que tem alguma coisa na biblioteca que se repete, que insiste, que retorna. E esse retorno é muito interessante, porque esse retorno, como a gente vai ver aqui, ele não pede permissão das autoridades, ele não pede a permissão das instituições, ele simplesmente retorna porque a biblioteca é uma instituição irmã da civilização da escritura. Olha que interessante, quer dizer, se a biblioteca ela já mudou de materialidade, passou por guerra, peste, mudanças de materialidade, e ela retornou. Isso é alguma coisa muito interessante, porque está acontecendo agora também. Agora a gente está sentindo essa mudança na biblioteca, e que a própria biblioteca, enquanto uma instituição, ela não consegue capturar direito o que está acontecendo. E é isso que a gente precisa discutir aqui. E quando nós invocamos uma instituição ancestral da biblioteca, né, quer dizer, olha, ela é anterior à escola, ela é anterior à ideia de direitos autorais, ela é anterior ao próprio Estado moderno. A gente tem uma biblioteca agora baseada no Estado moderno, mas que ela é anterior a isso. Então ela passou, ela é antiga, ela retorna. Né? Então, com essa coisa que se repete na biblioteca,
nós vamos recuperar, vamos dizer assim, esse espanto em ver esse retorno da biblioteca. Tá? E da mesma forma que tem um retorno dessa instituição, ela não existe sem uma contraparte, quer dizer, uma formação subjetiva que é o leitor. Então, a biblioteca ela dialoga com a leitura e com a formação de leitores. Então, aí tem uma questão aí fundamental para a gente analisar. O que a gente acha que é um leitor? Né? Quer dizer, é alguém que tem algumas capacidades específicas. É alguém que tem uma capacidade de abstração, né? Que ele consegue entender um domínio de acontecimentos e extrair relações entre personagens, que são relações analíticas entre algumas coisas. Né? Você pode relacionar, por exemplo, como um personagem tem um arco no tempo. Para fazer isso, você precisa ter uma abstração desse personagem e das coisas também que acontecem, né, no ambiente da leitura. Sem o leitor também não consegue... Alguém que não é um leitor, ele também não consegue organizar, selecionar, correlacionar e sintetizar a informação. Então, quer dizer, olha, o pessoal diz que são as competências leitoras, né? E que vão além, né? Quer dizer, sem um leitor desenvolvido, você não consegue ter uma capacidade de empatia também, que a pessoa consegue se enxergar a partir da relação com o outro. Quer dizer, veja, isso tem tudo, já pesquisa muito consolidado isso. A ideia de que a competência leitora produz mudanças drásticas no sujeito leitor. Vejam, são mudanças muito doidas, porque elas alteram o próprio cérebro, não é uma mudança subjetiva só, tipo, na alma. Não, ela altera a estrutura cerebral do sujeito. E isso muda toda uma relação entre a própria construção do sistema o sistema social que se constrói e a própria relação entre os indivíduos. Quer dizer, veja, se tornar um leitor é alguma coisa que exige pelo menos 10.000 horas de leitura. Isso é muito. Eu estou tirando esses números de um livro chamado Outliers, quer dizer, que você precisa de 10.000 horas para ficar bom em alguma coisa. Ou aquilo que você quiser. Né? Então, isso é mais ou menos um livro por mês, todos os meses, por 20 anos. Isso é um leitor topo de linha. Sabe? É um leitor internacionalmente conhecido, que compete com todo mundo. O leitor tem essas capacidades de leitura muito aguçadas. Tudo bem? Deixa eu ver como é que está o pessoal aqui. Tudo bem? Deu para ter uma ideia sobre essas questões da competência leitora, essa ideia fundamental de que a biblioteca é uma instituição ancestral e de que ela retorna civilizatoriamente como um problema existencial da civilização, baseado na escrita. E nós vamos encontrar aqui a civilização ocidental, né, particularmente conectada com a instituição da biblioteca desde o começo. Tudo bem? Beleza? Tudo bem aí, pessoal? Alguma questão? Posso voltar? Tá bom. Muito bom. Vamos lá. Muito bem. E o que acontece no caso do Brasil? Né? Nós temos a ideia de que nós temos eu estou começando a olhar como a repetição do nosso fracasso vejam, quando eu pego aquela ideia da biblioteca como uma rede sociotécnica, quer dizer, quando eu falo do fracasso que a gente tem na educação, eu estou falando da biblioteca também. Então, a biblioteca é uma conexão entre
situações, né? Ela não é só biblioteca. É a biblioteca, mais a educação, mais o leitor, mais a demanda por educação, mais as leis, mais os livros. Então, ela é tudo isso. Então, ó, eu fiz uma pequena síntese aqui das iniciativas que nós estamos fazendo há mais ou menos 100 anos, as últimas, só para pegar as últimas, tá? Para fomentar a leitura, a biblioteca e a educação. Tá? Então, ó, nós estamos desde 1925, eu não vou esmiuçar cada um, mas até chegar ao presente. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente sempre tem iniciativas, mas que elas falham, basicamente. Né? E eu estou tomando a ideia do fracasso da Lei 12.254, que é a lei que eu estou focalizando, tem também a Lei 13.696, que é a lei já lembro, mas enfim, ela também é ela faz parte desse conjunto. E a gente faz cada lei linda e fracassa. A gente está fazendo isso há 100 anos. Eu falo, meu Deus, é que nem uma sessão de análise, quando você está em terapia, você fala assim, olha, eu não consigo parar de fazer isso, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo parar. Então, você está respondendo a um sintoma. Você fala assim, ó, eu reconheço que a biblioteca é importante? É importante. Educação é tudo? Educação é tudo. Só que eu estou sempre conjugando, ó, dinheiro, política, gestão e permanência numa mistura perversa que sempre cai no problema do fracasso. A gente pega toda esses componentes, essas performances, e a gente cria uma permuta que o resultado é sempre o fracasso. É que nem, você fala assim, o cara tem uma adicção, o cara é viciado em uma droga, fala assim, eu não consigo parar. Imagina que você está numa terapia e fala assim, olha, eu sei, eu estou errado, mas eu gosto disso, eu gosto de me ferrar. E é assim, então, que eu estou criando a hipótese de começar a pensar, tá bom, ok, Lei 12.254 dançou, não conseguimos. Por quê? É sempre falta de dinheiro, sempre falta de política, sempre falta não sei o que, de gestão, sempre falta... Ok, mas a gente precisa começar a parar disso, a gente está fazendo isso há 100 anos. O cara chega, ó, eu estou viciado em cocaína há 100 anos. Você vai dizer, não, é porque você não... Não, você tem que entender, tem um esforço em permanecer ferrado. Tem um esforço, tem uma espécie de prazer oculto que você acha que está sofrendo. Normalmente é assim na psicanálise, né? Você acha que está sofrendo. Estou sofrendo e tal, mas no fundo você está tendo um prazer, no caso da psicanálise, chama um gozo, que é um prazer tão intenso que ferra o jogo. Você não consegue parar de ter prazer e ferra tudo. Mas é uma coisa super difícil de identificar. Porque você acha que está sofrendo, mas no fundo você tem prazer. E aí? Então, daí eu estou começando a abordar o problema do fracasso como um problema de resistência no sentido que Freud deu. Olha, o que é uma resistência? É quando você tem essa repetição infernal que não para nunca e você não consegue identificar os motivos. Você não consegue racionalizar. Por quê? Porque isso é uma resposta inconsciente à tua questão. Então eu estou usando essa ideia do Freud, né, de resistência, a biblioteca enquanto uma rede sociotécnica, quer dizer, tem alguma coisa na biblioteca que nos faz resistir a ela. A gente precisa entender isso. E essa pesquisa está em andamento, né? E de alguma forma ela então atualiza o que o Roberto da Mata, naquele livro do Carnaval Malandros Heróis, um livro clássico há uns 40 anos, ele chama de dilema brasileiro. O que é o dilema brasileiro, Roberto da Mata? É o seguinte, nós queremos ser reconhecidos pessoalmente. Então, ó, sou Benjamin, fulano, filho de fulano, ou então, ó, eu sou o filho do deputado. Então, eu quero ser reconhecido pelo poder substancial que eu já tenho. Porque eu não tive que
me esforçar, não tive que fazer nada. E a biblioteca, ela tem uma estrutura universalista e impessoal. E a gente não suporta isso. Essa é a minha hipótese. Eu estou trabalhando nisso, espero publicar alguma coisa ano que vem sobre isso. Tá? Mas, quer dizer, nós temos, então, uma postura ativa para um fim passivo. A gente trabalha para fracassar. Não é tipo assim, não teve dinheiro. Não, a gente quer fracassar em relação à biblioteca. Pode vir. Pode, cara. Então, quer dizer, aquilo que a gente tem que tratar é como que a rede que a biblioteca encarna, a rede que a biblioteca relaciona, ela faz uma parte do dilema brasileiro resistir a ela. E isso dá o fracasso. Isso é insuportável, porque a gente quer uma pessoalidade, um tratamento pessoal, a gente quer ser reconhecido pelo nome em um ambiente que é impessoal e universal. Ninguém está na biblioteca, um nome lá, se ele não for um autor que ele pode ser compreendido em relação a uma história racionalizada. Ninguém está na biblioteca, nenhum autor está lá porque ele é filho de deputado. Ou porque ele é filho da minha tia. Ele é muito bonitinho. Então, a biblioteca ela envolve uma racionalização, uma universalização, a ideia de que você tem um sistema igualitário e racional que, de alguma forma, nos torna extremamente resistente a ela. Então, quer dizer, nós temos o fracasso como uma resposta à atenção a esses diferentes modos de existência. Modo de existência é um conceito do Latour que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não vai ter tempo. Tá? Então, quer dizer, o conhecimento do jeito que é montado, ele faz uma dissolução das hierarquias pessoais instituídas, do tipo, olha, você sabe com quem você está falando. Na biblioteca existe uma razão racional da pessoa estar ali, dela ordenar o mundo dessa forma, através dos códigos dela, dos sistemas de classificação, da racionalidade que ela pede ao leitor. Ela pede ao leitor que tenha um trabalho de queda narcísica. Isso é insuportável para quem já quer nascer sabendo tudo, sabe? Não importa, eu sou mais eu. A biblioteca não é assim. Tudo bem, isso aí é tenso, hein? É um assunto tenso. Deixa eu ver se o pessoal aqui... Tudo bem, pessoal? Isso é tenso, hein? Estou falando com vocês aqui né? Isso é um motivo de tensão. Então, a biblioteca, ela nos dá atenção. A gente quer, enquanto brasileiros que somos, nós queremos ser reconhecidos pelos nossos dotes naturais, pelo nosso talento nato, não por um esforço terrível de racionalização. Tá? Nem todo mundo vai gostar disso, pessoal. Muito bom. Então, daí, a gente cai. Uma vez o Diego fala assim, olha, é isso aqui. Então, a pergunta é qual o passo zero que a gente tem que tratar esse dilema que a gente tem. O que a gente vai fazer? A gente vai suportar isso mais 100 anos? Fracasso em fracasso, fracassando, sempre ferrado em educação, sempre. Quer dizer, a gente vai... a pergunta daí é como mudar isso sem ser autoritário. Porque é o seguinte, tem um prazer aí. Nós que gostamos de ler, a gente que está aqui, né? A gente sabe que a gente gosta de ler. A gente dá vida pela biblioteca, a gente tem feito isso. Mas será que a gente não está enchendo o saco dos outros? Entende? Como
se a gente fala assim, ó, tem que ler, tem que ter biblioteca, a gente tem que ler mais, a gente tem que se esforçar, não sei o quê. Mas será que o pessoal quer isso? Será que a gente não está justamente querendo estragar a festa? Então a pergunta ó, eu pensei muito sobre isso, A questão é o seguinte, quando a gente fala dessa forma de prazer, ela também não é toda. Tem uma rachadura aí. Tem seus 5% lá esses números tem no censo. As pessoas que querem ler e não têm dinheiro. Elas querem. Então, quer dizer, tem 5% dessa população de possíveis leitores que a gente tem algo a dizer. A gente pode ajudar. E o passo zero, então, é possibilitar o acesso ao material do livro aos potenciais leitores do presente. Porque a gente tem que fazer isso sem, olha, tem pessoas que estão felizes sem ler. A gente vai dizer que elas têm que ler? Cara, isso é muito louco, isso é muito difícil. Isso não é uma questão fácil. Porque é legal também, ó, começa a ler aí, meu. Normalmente é o que eu falo, tá? Mas isso aí pode ser completamente ineficaz. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Deixa eu ver o horário que tem. Eu começo a falar aqui, me perco. Então, quer dizer, a gente tem que compreender que existe um passo zero a ser dado. Né? Depois, a gente precisa compreender essa resistência ao conhecimento. A gente precisa, daí, mudar a forma subjetiva de produzir a cidadania. Quer dizer, a leitura tem um valor. Mas não é um valor tipo, monetário. Não, é um valor no olhar dos outros. Que é isso que move. A gente quer amor, pessoal. Acha que a gente quer dinheiro? Não. A gente quer amor, a gente quer ser reconhecido pelos outros. A gente quer ser acolhido como sociedade. Se você falar assim, eu gosto de ler, tal, a pessoa fala, né? Então, quer dizer, a gente tem que mudar isso, porque daí as pessoas vão atrás, a própria formação, o próprio desejo produz leitor. O que a gente tem agora é que o valor não produz um sujeito que deseja leitura. Por que eu digo isso, pessoal? Porque olha só que interessante. Vamos comparar esse problema, então, da biblioteca, da rede sociotécnica da biblioteca, com a venda de drogas. A venda de drogas é ilegal, ilícita, não sei o quê, imoral, às vezes não engorda, mas poderia. Mas a questão é que o comércio de drogas, ele tem uma rede de produção, distribuição e comércio que é incrível, é ilegal, mas ela tem uma rede próspera, incrível. Por que será? É porque tem gente que quer, que deseja isso, a classe média quer se drogar, meu Deus do céu. E ela não quer ler. Entende? Quer dizer, não é que uma coisa ou outra, mas é para dizer que, olha, onde tem demanda, onde tem desejo, o circuito econômico, o circuito simbólico se estabiliza. Bom, muito bem. Então, o objetivo, o passo zero que nós temos, olha, primeira coisa, a gente tem que evidenciar a potencialidade da materialidade dos objetos digitais na implementação da Lei 12.254. Então, isso é para aqueles 5% que querem ler. Já querem. Colaborar para a quebra do ciclo de escassez histórica das bibliotecas. A gente pode fazer isso, é possível, né? E colaborar para a formação de uma nova geração de leitores. Que eu acho que deveria ser uma espécie de declaração de guerra que nós temos aqui, né? O percurso, então, que nós vamos fazer é pensar, olha, a gente tem hoje uma grande fábrica baseada em uma materialidade digital, ou seja, tudo que a gente está fazendo hoje está baseado na produção de relações entre objetos digitais. Tá? E a partir disso a gente pode entender, então, como
essa máquina digital, não sendo escassez, ela produz abundância de coisas, como que nós estamos produzindo escassez artificial nesse meio, para atacar justamente esse problema. Vamos começar a responder essas questões a partir dos resultados do projeto Biblioteca Comum, Biblioteca Anônima e Biblioteca Emergencial. Então, quer dizer, nós vamos usar os resultados desses projetos para discutir essa questão. Resultados empíricos, né? Fizemos experiências, temos números. Ok? Deixa eu ver se o pessoal... Tudo bem, pessoal? Pessoal online. Beleza? Mariana. Vamos em frente, tá? Muito que bom. Vamos falar então da materialidade digital, né? Quer dizer, quando nós falamos que algo é digital, que é um objeto digital, nós precisamos recordar que, né, no final das contas, o que é um objeto. O objeto, né, lá para Aristóteles, isso aqui nossa, daria 6 meses a gente falando, tá? Mas o que eu quero pegar aqui? Que um objeto, quer dizer, quando você pega uma coisa, o objeto é uma expressão formal dessa coisa. A gente nunca, por exemplo, come uma maçã, a gente fala, aquela maçã que você comeu, ela é uma coisa. Mas quando você fala, eu comi uma maçã, ela é um objeto, porque você formalizou que uma maçã é. Aquela maçã que você comeu, nunca mais vai se repetir em você. Sempre vai ter alguma diferença. Mas aquela maçã que você falou dela, você a formalizou linguisticamente, então você criou uma identidade. Ó, maçã não é pera, maçã não é banana. Vou comprar uma dúzia de maçãs amanhã. Ok? Muito bom. Quando você cria uma identidade formal de um objeto, você cria um circuito econômico. Quer dizer, os objetos, se eu pegar essa água aqui, passar para você, eu vou ficar sem água e você vai ficar com água. É por isso que você compre, né? Então você me dá dinheiro porque eu vou ficar sem água. E você vai ficar com ela. Eu pego seu dinheiro. Quer dizer, o circuito econômico está baseado na ideia de que tem escassez. Alguma coisa que você me deu, eu fiquei sem. Então, você me dá alguma coisa, você fica sem. Então, isso tem um circuito econômico e assim as coisas são montadas a partir da escassez. Beleza? Só que no objeto digital você não tem escassez. Você tem um objeto digital na minha mão, se eu passar para você, eu fico com um objeto digital e você também. Porque é tudo feito de bits e bytes, ali os zeros e uns. Quando você pega, você reconstrói os bits e bytes de forma que nós temos 2 objetos e ninguém ficou sem. Isso aí pira os sistemas econômicos que estão baseados na escassez. Tá? Quer dizer, você pode copiar à vontade alguma coisa que tanto a cópia quanto o original e a cópia têm exatamente a mesma constituição, porque são feitos de zeros e uns iguais. Então não tem diferença entre eles, não tem escassez na cópia. Tá? Isso é vamos dizer assim, uma diferença no objeto digital que é muito intrigante. Quando você copia a Mona Lisa, você fala, é uma cópia, não é igual àquela original, que tenha todas as suas nuances. No objeto digital, quando você copia, você replica, porque não há diferença entre o original e a cópia. Muito bom. E nesse mundo que a gente está vivendo agora,
onde a maioria das coisas que a gente lida hoje é celular para cá, é objeto digital que você passa para cá. A gente está trabalhando num mundo datificado. Essa ideia do dataísmo, e que no final das contas você está numa grande fábrica onde tudo é digital. Você acha que está se divertindo no Facebook? Só que você está gerando informações, objetos digitais, que vão sendo triturados pelas máquinas analíticas, gerando informação que vai valer dinheiro para cada virada que você dá no Facebook, no TikTok, tá? Então você acha que você está brincando, mas você está participando da fábrica, você está ajudando a fabricar também. Então está todo mundo numa fábrica gerando informação, relação entre as entidades, tudo digital, tudo pode ser relacionado, cruzado e pode virar análise. Tá? Então o mundo que a gente está é esse mundo que tem uma mesma estruturalidade e uma mesma materialidade. Isso, pessoal, isso parece que o mundo é plano, hein? Parece que o pessoal da Terra plana tem um ponto, hein? É o seguinte, ó, o mundo ele é todo feito da mesma materialidade em tratar de negócio, tratar de diversão, tratar disso aqui, tudo digital. E a base digital é a mesma materialidade para todo mundo, quer dizer, tudo feito de zeros e uns, mais um você vira filme, outro vira música, outro vira... Mas no final das contas é tudo zero e um. É um mundo doido, hein? Pessoal, eu não vou me alongar nisso, mas veja, como tem muita informação no fluxo, né, a gente vai cedendo atenção, né, a gente vai ficando viciado na nossa própria capacidade de produzir dopamina, porque você fica lá rodando as coisas. É gostoso. Você fica... É uma espécie assim de produzir prazer usando o nosso próprio mecanismo. Só que daí você vai ficando dependente e criando tolerância. Você vai ficando cada vez querendo mais prazer que nem um drogado normal. Só que está todo mundo hoje. Isso está gerando o quê? Uma geração nossa aqui. Eu já sou mais da velha guarda, mas vocês que são mais novinhos, vocês estão ficando tudo com atenção de peixe beta. Quer dizer, ninguém consegue mais ler nada, nem pensar o futuro daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daí vai trocar de governo, daí a gente não consegue mais. Então é tudo imediato, prazer imediato e atenção de peixe beta. Imagina esse mundo, você se chocando com a inteligência artificial, ninguém consegue mais ler, todo mundo tem desatenção de peixe beta. Peixe beta é 4 segundos, né? Aquele lá procurando Nemo, vocês se lembram? Quanto tempo é a memória do peixe beta? Acho que é 8 segundos ou 4 segundos, alguma coisa assim. Mas enfim, nós estamos produzindo uma geração de descerebrados. É isso aí. Então, isso é muito angustiante, porque depois ninguém sabe que está todo mundo medicado, tomando coisa para ficar ansioso, porque está todo mundo ansioso, medicado, porque está num fluxo de informação interminável. E isso é difícil, pessoal. Então, a gente tem que primeiro identificar isso. Muito bem, nem queria entrar nisso. Mas entendo. Muito bem. Daí nós conseguimos identificar que nós temos 3 tipos de sociedade agora. Eu gostaria de salientar uma mudança que teve na sociedade da disciplina, aquela dos avós de vocês, meus pais, que é o seguinte, ó, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter uma família só, você vai ter o emprego das 8 às 5, que é uma sociedade disciplinar, isso, usando os termos do Foucault e Deleuze. A disciplinar, você tem a sociedade da soberania, da disciplina, e depois do Covid-19, você tem a sociedade de controle, que é uma sociedade que é todo mundo meio igual, a diferença é puramente de quanta informação e quanto dinheiro você tem, só que é uma liberdade incrível, só que é um mundo sem sentido. A gente trocou a disciplina pela falta de sentido. Então, antes tinha disciplina, tinha coisa ruim também, que você não pertence a isso, você está ferrado, você é excluído, e agora você não está excluído, mas você está
em eterno fluxo. Tá? Isso aí é uma discussão enorme. E o Covid-19, ele falou assim, olha, agora nós estamos mais próximos da sociedade de controle do que a sociedade disciplinar. Então, o Covid ele fez uma mudança na sociedade irrefreável, a gente não vai voltar, a gente já está mais para lá agora do que para cá. Tudo digital, em fluxo, sem sentido, mas conectivo. Tá bom? Muito bem. E como é que essa escassez artificial, então, ela é produzida com os objetos digitais que não são escassos? O objeto digital você copia, o outro copia também, está tudo certo. O que acontece? Você tem um curto-circuito econômico porque é tudo digital. Só que você começa a criar escassez artificial. Como? Dizendo assim, olha, existe uma lei de direitos autorais que você fala, não pode copiar esse livro. Não pode copiar. Eu sei que vocês não fazem isso, vocês nunca baixaram o Walking Dead das redes torrent. Você, principalmente, nunca, né? Bruno. Né? Nunca, né? Mas por quê? O que acontece? Quando você faz isso, você fala assim, você está quebrando a lei de direitos autorais. Quando você baixou o Walking Dead, você não fez isso, né? Mas quando você fez isso, você falou assim, você teve a mesma experiência de quem viu o filme original lá na MCA, uma coisa assim. Você está tendo a mesma experiência. Por quê? Porque o objeto digital é o mesmo. Não tem diferença. Quando você copiou um livro pela internet, sei lá, você achou numa... Gabriel nunca fez isso. Tá. Mas daí você está tendo a experiência do mesmo objeto. Não teve uma degradação da experiência. Oi? A história é a mesma, você grifou, tal, de repente, mas eu não gosto de ler na tela, então você imprimiu, riscou, beleza, tá? O problema, então, quer dizer, você tem que controlar essa circulação de objetos. Então, você tem uma indústria que vai tentar controlar a circulação desses objetos. Se você olhar a indústria de software livre, que faz o Linux, que faz o LibreOffice, como exemplo, você acaba entendendo que essa escassez artificial ela está baseada nos serviços de manutenção, preservação, análise e operação das nuvens. Então, olha só, quem é que vai querer controlar se você baixa o Walking Dead ou não? As nuvens. Então, quer dizer, conforme você fala assim, olha, os objetos digitais podem ser, os livros podem ser amplamente copiados. Quem é que vai poder controlar isso aí? As nuvens. Porque elas vão poder checar se o livro está sob direito autoral ou não. Porque ela que cuida da infraestrutura capaz de fazer isso. Então, é o seguinte, o problema é quando você copia os objetos digitais, é que você sempre vai cair, sempre não, né? Quer dizer, você tende a cair num problema de compartilhar essas informações nas nuvens. E daí o que acontece? Você está perdendo soberania de dados. Por quê? Porque o pessoal que governa essas nuvens são as megacorporações mundiais transnacionais. E daí é o seguinte, daí a pergunta é como você vai fazer a biblioteca dialogar com isso. Por quê? Porque você cuidar dos objetos digitais é cada vez mais caro. Parece que não, mas você precisa de manutenção de servidor, segurança, manutenção de pequeno, enfim, você precisa de uma ciberinfraestrutura enorme. E quem é que vai conseguir reter isso? Só as mega transnacionais, tipo Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Tá? Então a gente está caindo, pessoal, que nem uns patinhos, num problema que a gente está guardando a nossa memória toda nessas nuvens. E é o que a gente tem que fazer, claro, porque o que você vai fazer? É tudo digital hoje.
para você ter uma infraestrutura digital compatível com essas mega nuvens, como é que você vai fazer? Você não vai ter dinheiro. E, no entanto, você fala assim, olha, eu quero guardar minhas fotos aqui, o Google faz de graça, não vê a Well? A Well está usando as nuvens. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer, porque a gente nunca teria... a gente não tem a expertise e o dinheiro para fazer isso. Só que a gente cai que nem uns patos, a gente não está criticando isso. Entende o problema que a gente está caindo? Muito bem, a gente cai no problema, então, dos direitos autorais, porque os direitos autorais serão coordenados pela nuvem. Vocês já tomaram um strike em alguma rede social quando vocês estão querendo subir um arquivo, alguma coisa assim? Tipo assim, não vai, isso aqui não pode. No YouTube, direitos autorais, de música, você foi usar uma música... Então, o que acontece? Esse poder que as nuvens têm, eles estão para fora da jurisdição do próprio país. Se você fizer isso no TikTok, os servidores do TikTok estão lá na China. Quer dizer, eles podem olhar e falar assim, o Bruno pegou um negócio aqui que não pode. Ou então ele falou alguma coisa que eu minerei, ele tem uma opinião política muito controversa, eu vou atrás dele. Essas nuvens, elas vão ter que entender, você tem que entender qual jurisdição política que elas podem obedecer. Dependendo de qual seja, e veja, já são transnacionais. Por exemplo, o Google tem servidor dos Estados Unidos, mas tem também na Irlanda. Você não sabe onde estão seus dados. Tá? Então, essa prerrogativa de controle, né, dos direitos autorais, ela cria um sistema de governo e de controle do conteúdo que vocês estão usando nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. WhatsApp é de coroa, né? Mas, por exemplo, vocês usam o TikTok, né? Tal. Né? Então, quer dizer, vocês têm... Olha o problemão que vocês estão montando, né? Que nós estamos, eu também. Né? Quer dizer, nós estamos cedendo a soberania do discurso dos objetos digitais, da circulação de objetos digitais para outras soberanias. E os direitos autorais são os instrumentos legais para cortar isso. Tem direito autoral, mas também tem problema de censura, discurso político, um monte de coisa. A gente está vivendo isso, meu Deus, diariamente, né? Então, quer dizer, o direito autoral, vou passar rápido aqui, ele separa entre direito moral e direito patrimonial, quer dizer, aquilo que a pessoa fez está no direito moral dela, você vai ter aquilo, direito patrimonial, quando você quer vender. Então, o cara fala assim, olha, eu quero vender o livro que eu fiz a partir de uma editora, que daí eu faço um contrato onde eu cedo os direitos patrimoniais. Alguma coisa, tá bom? Muito bem. A questão é que é através desses direitos, né, desse sistema jurídico, que eu guardo a transição dos objetos na rede. Bem, isso vale no Brasil é o caso de 70 anos, né? Depois o que acontece? Você fica só com os direitos morais e daí você ganha, a obra cai em domínio público, quer dizer, depois de um tempo, aquilo que você fez, continua você que fez, mas não tem mais o direito patrimonial. Então, quer dizer, as obras vão caindo em domínio público. Isso quer dizer que as obras clássicas, elas acabam voltando para a sociedade. E pode... Isso. Veja só, não é que pertence ao Estado. O direito moral continua do Machado de Assis. Quer dizer, olha,
os filhos vão receber esses direitos, tal. O que não pode é você comercializar. Todo mundo pode pegar. Então, se você quiser fazer uma edição do Machado de Assis, que ele já passou, você pode. Você não tem que pagar para uma editora para quem tinha os direitos. Tá? Então, isso aí é o domínio público. É uma forma, então, que você tem para... você tem uma validade nos direitos autorais. E você tem o Creative Commons. Creative Commons é uma forma de licença que, em vez de você falar assim, olha, imagina, eu fiz um livro, tá? Eu vou dizer assim, no próprio livro, na própria obra que você fez, você, enquanto autor, você vai conceder direitos. Fala assim, ó, você vai poder copiar, você vai poder distribuir, mas você não pode ganhar dinheiro, por exemplo. Você vai poder copiar, você não vai poder, por exemplo, traduzir, fazer uma obra derivada sem falar comigo. Então você cede um monte de direitos, ó, você cria licenças e cola direto nas obras. Você faz um símbolo desse aqui, tá? E daí você cola na obra. Tá? Isso é uma forma contemporânea de você falar assim, olha, vamos simplificar e eu vou aproveitar essa capacidade de replicação e de circulação da obra digital, cedendo. Por exemplo, fala assim, ó, eu fiz um artigo científico, eu quero que todo mundo leia, eu quero. Então, a editora coloca com a licença Creative Commons. Então, você tem a combinação de Creative Commons e domínio público. E essa é uma combinação que você você abre um espaço de colaboração para as bibliotecas que é enorme. Tá? E é isso que o projeto Biblioteca Comum, né, é uma das formas de responder. Quer dizer, então, quais seriam os problemas da biblioteca atual? Olha, você tem uma materialidade digital hegemônica, quer dizer, tudo ficou digital. Né? Então, você tem abundância, mas você tem... se você optar, falar assim, olha, é pela internet mesmo, o que vai acontecer? Você vai depender das grandes nuvens para custear a sua infraestrutura e pessoal especializado. É o que a gente está fazendo na UEL. É o que a gente está fazendo tudo quanto a universidade. A gente não tem dinheiro para tratar da materialidade digital de forma a poder competir com as nuvens, com a nuvem de graça, entre aspas. Né? Olha o que está em jogo. Tua memória, tua alma. A gente está aí com isso? Não. E se ferra. Então, o que a gente tem que estar sabendo? Olha, a gente está produzindo... a gente tem que aproveitar a materialidade digital, a capacidade de gerar cópias, só que a gente tem que tomar cuidado com as nuvens e com o direito autoral. Porque a gente pode perder a soberania de dados, os direitos autorais podem ser controlados pelas big techs, né? E a gente tem um risco de perda de liberdade e censura. Ou seja, parece que a gente está indo para uma sociedade mais livre possível, mas a gente pode cair numa sociedade mais autoritária do que a gente já viu antes. Por quê? Porque com esse negócio de inteligência artificial, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, né? O ChatGPT, todo esse papo de inteligência artificial, você consegue ver o sentido das coisas agora. Então, quer dizer, não é uma pessoa que vai estar decidindo se você pode ou não falar isso. É um algoritmo. Cara, quer dizer, a gente produz dados para tudo quanto é lado hoje. Imagina, quer dizer, olha que mundo a gente pode estar montando, gente. Deixa eu ver se o pessoal está entendendo aqui. Pessoal, está dando para entender aqui os problemas que a gente está tendo que enfrentar, né, nesse mundo aí, esse mundão velho sem porteira aí, ó, tudo é para vocês, ó, vocês vão enfrentar isso aí. Tá? Mariana, beleza? Tá bom?
Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então as perguntas que nós temos para fazer para a biblioteca é, tá bom, como ser digital e ser viável quanto ao pessoal? Como ser digital e não ser cara? Como ser digital e manter a localidade? Como ser digital e manter a liberdade? Liberdade de discurso, liberdade de expressão. Como ser digital e ser acessível àqueles que não têm internet. É porque hoje fala, tá bom, as nuvens resolvem isso aqui. Como está fora? Tá? Então, essas perguntas nós vamos tentar subsidiar o raciocínio a partir desses projetos da Biblioteca Comum, Biblioteca Anônima e Biblioteca Emergencial. Tá bom? Muito bem. A Biblioteca Comum, o que ela faz? Ela é um projeto aqui da extensão da Universidade de Londrina, que ela quer incrementar o acesso às bibliotecas escolares com os recursos educacionais abertos ou domínio público. Nessas duas formas, vamos usar isso, né? O que nós vamos fazer então? Nós coletamos material de recurso educacional aberto, que é esse que está em Creative Commons, ou domínio público, colocamos no nosso diretório e depois fazemos uma curadoria para que esse material caiba em pendrives baratos, né? Então, a gente usa pendrive para ir para a escola ou para professor que não tem internet, lá nos cafundós. Cafundó não, né? É só sair do centro aqui, você vai um pouquinho para cá, um pouquinho mais para lá, já não tem mais internet. Tá? A internet, tudo bem, ela vai chegando em outros lugares, ela vai cair no problema da nuvem, que é controlada ou pelo Elon Musk, nos satélites dele, ou pela, né? Ele vai poder controlar isso aí. Muito bem. Então, a gente faz isso para que cabe mais ou menos um pendrive de 32 GB, agnóstico a plataforma, a plataforma custa mais ou menos R$40. Então, olha só, para você ter uma ideia, eu estou olhando a partir dos livros que eu baixei. Em domínio público, você teve grandes iniciativas lá em 2008, 2009, que teve muitas iniciativas governamentais que juntaram muito material em Creative Commons, tipo domínio público, portal domínio público, revista Cielo, depois um pouquinho mais tarde. Aqui, veja, não é exatamente quando eles foram inaugurados, mas é quando os arquivos que eu fui atrás mostraram os dados. Tá? Quer dizer, estou vendo onde é que o arquivo mesmo está. Tá? Então, se eu olhar isso, fizer esse gráfico, eu tenho essa ideia. Tá? Quer dizer, então o domínio público teve grandes iniciativas e depois entraram mais ou menos numa normalidade. Se você olhar, por exemplo, o Creative Commons, por outro lado, você está tendo uma expansão, tanto temática, como a gente vê aqui à direita, quer dizer que você tem as licenças Creative Commons estão sendo usadas em mais livros por editoras particulares, editoras do governo. Sabe, quer dizer, a sociedade já está adotando o Creative Commons como uma ferramenta onde você não vende, por exemplo, os livros. O livro é de graça. Eu vou vender a impressão que você quiser. Por exemplo, são serviços, você transforma a estrutura dos objetos para serviços. É meio software livre já fazer isso. Linux, tá? Esse tipo de coisa. Tudo bem? Muito bem. Feito isso, então, nós produzimos os buscadores. Os buscadores são sistemas que vão num pendrive, tá? E que você pode buscar texto, clipe, arte, vídeo, cada um é um. Cordel e áudio. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? E como... e como nós vamos montar os nossos buscadores. Então, olha só. Então, esse é o buscador de texto. Tá? Vocês podem agora usar o próprio celular de vocês ou o computador que vocês têm aí. Olha só que facinho. Eu posso, eu vou mostrar para vocês
como usar o buscador. Ó, eu vou em biblioteca comum, tá? .com.br. Depois esses links todos vão estar disponíveis, tá? Eu já vou passar para vocês. Biblioteca comum. Então, ó, o projeto de extensão aqui é interessante, ó. Quando você clicar nesse link, você vai para o blog, que tem todas as informações, tudo bonitinho e tal, tá tudo aqui. Eu fiz essa página aqui, nem eu tenho que fazer uma página bonita, é bem básica mesmo, só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se eu quiser, ó, vamos dar uma olhadinha como é que o texto funciona, tá? Ó, eu clico aqui, ele é um buscador. Isso aqui está na internet, mas ela poderia estar num pendrive, tá? Só estou mostrando como é que funciona. Por exemplo, vou buscar um texto, sei lá. Bruno, dá uma ideia aí. Sei lá, um assunto. É de humanas, tá? Literatura. Sei lá, brasileira, vou inventar, tá? Sei lá, peguei aqui, arte, literatura, cinema e outras artes, tá? Eu venho aqui, pego esse livro aqui, ele vai começar a baixar, no caso ele está na internet, tá? Tá chegando, tá? Muito bem. Se ele tivesse no seu computador, vou mostrar aqui. Ô, caramba! Por exemplo, ó, se eu baixar, eu vou mostrar como é que baixa daqui a pouco. Ó, esse texto é só uma pasta, tá? Eu clico aqui, tem um index, e aí eu chamo ele. Não precisa instalar nada, tá? Ele é puro, ele vem inteiro aqui. Então é só clicar, você vai ter o mesmo sistema, tá? No caso aqui, ele está montando, ó, montou. Então ele tem 4.173 livros. Por que ele é feito assim? Ele é feito para caber em um pendrive. Aí você pega, passaria isso aqui para um pendrive e daí o que você faz? Você pode distribuir para quem não tem internet. Essa aqui são quase 250 instalações que nós fizemos no entorno da internet. Para quem? Para quem não tem internet ou tem uma internet muito ruim. Então você pega tudo isso e passa. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês então. Então, ó, eu tenho. Se você quiser ver o de clip art, vamos ver o de vídeo também, tá? Sei lá, vou pegar um de vídeo de ABC da astronomia. Esse também tem 500 vídeos, tá? Vamos ver se ele tá. Eu vou mostrar para vocês como baixar esse texto em 6 MB. O ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada... Eu vou mostrar aqui, ó. Então, tô aqui, ó. Então, para ver, tá? Aqui, mas eu vou baixar o de clip art. Então, ó, baixa aqui. Ó, começou a fazer tá baixando ele aqui. Ele é relativamente pequeno, né? Tem um menor ainda que é o de cordel. Só para a gente ver, tá? Ele está baixando ponto RAR, quer dizer que ele está compactado. Tá? Chegando, tem que descompactar. Estou pegando esse porque é relativamente menor, né?
Chegou. Chegou aqui, BC Clip Art, eu já fiz isso algumas vezes, tá? Então, por isso que tem... Então, eu vou extrair aqui. Começa a extração. Deixa eu ver quanto que tempo que tem. Nossa, já? Meu Deus. Tá bom, chegou aqui, ó. BC Clip Art, mesma coisa, index. Tá chegando, tá montando, olha só, tá. Vamos, lindinho. Ó, montou, eu vou, sei lá, gato. É um clip art de gato, tá? Aí o professor poderia usar isso quando ele não tem internet e tal. Enfim, aí tem vídeo, texto, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. Tá? Nós podemos instalar isso aí tudo e podemos também receber alertas pelo celular se você estiver na rede lá no Telegram, tá? Opa. Aí você, se quiser, você pode sim. Vou abrir o Telegram aqui. Ah, desgraçado. Cadê você? Eu acho que ele não. Bom, agora ele não abriu aqui na minha máquina. Ah, vocês podem entrar no Telegram, vocês... Ah, eu quero ver você. Aqui. Ah, isso aqui são as últimas novidades que entraram para o acervo. Conforme vai entrando para o acervo, já vai automaticamente colocando. Tá? Então tem um monte de coisinha legal. Se vocês quiserem entrar, tá? Enfim, começou a funcionar há pouco tempo, tem poucos membros aí, ó. Tem 30 pessoas que começou a funcionar esses dias, tá? Para essa... Beleza? Isso tudo vocês vão encontrar num site detalhado, tal, bonitinho, tem os endereços todos bonitinhos lá. Tudo bem? Então, você consegue, então, montar a biblioteca comum para distribuir. Então, o projeto ele é feito para isso. Para ir aonde ou você está dominado pelas nuvens que querem direito autoral, ou você não tem internet e precisa passar direto para o professor. Tá? Então, uma das coisas que a gente faz com os alunos é passar direto para a professora. A professora de humanos, não sei o que, tá lá. Então, ele ganha um acervo diretamente na veia. Tá? Ele ganha um acervo para ele. Bom? A biblioteca anônima. Muito bem. Olha, eu comecei a investigar, então começamos a investigar os livros que estão com direitos autorais abertos. Domínio público, Creative Commons. Só que a investigação, né, que nos levou, você começa a buscar mais atores. E essa busca acaba levando a gente para o esgotão da Deep Web. Quer dizer, você começa a pesquisar grupos que são de grupos privados em redes sociais, redes que não aparecem na web. Você começa a investigar, você acaba caindo nisso aí. E daí você começa a ver que estão pirateando o livro pra caramba.
Por exemplo, daí você começa a cair naquilo que se chama de shadow libraries. São as bibliotecas que fazem pirataria à revelia do direito autoral. Tá? A maior delas que eu conheço é a LibGen. Outras foram fechadas, tem um monte delas. Tá? A LibGen, ela tem mais de 1,2 milhão de títulos. Tá? A Biblioteca Anônima no Brasil, o que acontece? A LibGen, ela trabalha na Rússia, porque ela não pertence ao acordo dos direitos autorais do mundo ocidental. Então a Rússia ela fala, eu vou fazer e dane-se. Então desde os anos 90 os caras estão juntando acervos pirateados e eles vão para a superfície da web, na boa, o pessoal quer, nós vamos processar. Só processem. Se dane. E isso formaliza as bibliotecas escuras, né? Eu chamo de biblioteca clandestina mais interessante. A biblioteca anônima daí é uma biblioteca na Deep Web que ela se forma no Brasil. No Brasil você tem muitos grupos separados, tá? Só que aquilo que se faz na Rússia usando a LibGen, eles fazem aqui, só que usando a Deep Web. A pergunta, ela tem mais ou menos eu comecei a minerar os dados lá, para pegar só o título, hein? Não estou fazendo nada de errado. E eu cheguei a 34 mil títulos. A questão, pessoal, é que a pergunta é, então, quer dizer, quando você tem um trânsito de objetos digitais que está acontecendo na Deep Web, só lembrando, nós temos a web de superfície, que tem tudo bonitinho, onde a gente habita, e depois você vai para a Deep Web, que são os sistemas onde você precisa de senha, grupos privados, relatórios financeiros, você precisa de senha para entrar no sistema. E depois você tem a Dark Web, que é uma internet criptografada e anônima. Daí você tem contratar assassinato, negócio de venda de droga, mas você também tem essas bibliotecas. Então, e você também tem dissidências políticas, tipo o Assange. O Assange usou a Deep Web Tor para fazer as denúncias que os Estados Unidos estava matando civis lá na guerra. Então, olha o contrapoder, poder contra poder, que está acontecendo na Dark Web. Eu falo assim, meu Deus, nós precisamos fazer a biblioteca enquanto uma instituição antiga, tá? Como que a biblioteca vai dialogar com esse retorno da biblioteca que está acontecendo na Deep Web, por exemplo, também. Ele está acontecendo em Creative Commons e domínio público, sim, mas ele também está vindo pela Deep Web. A biblioteca ela tem que começar a dialogar com isso. Como? Não tenho ideia. Não sei. O que acontece é que durante a pandemia os números de livros pirateados subiram muito também. E daí a questão é, você pode incrementar o acervo das bibliotecas com obras legadas digitalizadas. Como é que você faria uma legislação para poder receber essa obra legada que a biblioteca está querendo voltar, ela está querendo surgir da sociedade de novo. Mas a biblioteca moderna não sabe como fazer isso. E a pergunta é como a sociedade está fazendo. Como é que a biblioteca, enquanto instituição, ela vai receber? Se a gente já demonstrou, olha, com um pendrivezinho de R$40, a gente consegue colocar obras legalizadas e fornecer acesso para quem não tem a internet, com R$100 um HD
de 500, você coloca mais ou menos 35 mil livros. Você acaba com a escassez de livros no Brasil. Mas como é que a biblioteca vai dialogar isso aí, vai pensar a si mesma como alguém que pode fazer isso? Sem ser preso. Você sabe que o pessoal que faz xerox lá na USP foi preso, né? Não pode fazer xerox, livro da biblioteca, não pode. A lei ela coloca uma insegurança jurídica. Isso aí. Você não pode fazer mais que 10% da obra ou uma parte relevante. Como é que é isso? Não dá para saber. Tá ok? Para sensibilizar essa questão, a gente precisa começar a falar sobre isso, pessoal. Ninguém está falando. No entanto, o mundo está rodando. A biblioteca, como instituição, precisa falar isso. A biblioteca da UEL, meu sonho dourado é que ela começasse a falar sobre isso. E não só, não podemos. Quer dizer, quando a gente está na Covid, a gente pode falar assim, fecha todo mundo. Fecha tudo. Isso a gente pode dizer. Pô, é isso, a gente só pode tomar não? E por que a gente não pode liberar a biblioteca que está contida? Quer dizer que a exceção, o governo só pode ferrar a gente. Ele não pode, em vez disso, liberar. Que inferno! Para fazer isso, eu criei esse buscador, que é o Observatório da Biblioteca Anônima, dessa biblioteca que está na Deep Web. Não tem os livros lá, claro, porque eu sou bom, não quero ser preso. Tá? Mas eu quero sensibilizar a comunidade, os estudiosos e a própria biblioteca a falar sobre isso. Então, eu fiz um observatório. Então, tem juramento dela que eu reproduzi aqui. Eu, na solidão da minha consciência, não sei, é um juramento. Você não vai vender o que está aqui, parará. Tá, ok, demora um pouco. Eu coloquei a mesma interface que eu coloquei no... Demora, tá? É mais de 34 mil livros que estão aqui. Mas o que eu quero com isso? Eu quero que a biblioteca comece a pensar essa situação contemporânea que ela vive. Ou ela vai ficar brincando de avestruz o resto da vida? Tá? Isso é uma questão. É uma ferida aberta. A biblioteca ela tá vindo, ela quer, né? Ela é uma instituição, como a gente falou, uma instituição antiga e ela quer voltar. Ela quer vir. Porque o que acontece? Aguarda, meu filho, aguarda. O que acontece? A biblioteca, né, quer dizer, se você olhar, as bibliotecas estão fechando. As livrarias estão quebrando. Só que os livros estão sendo comercializados, estão sendo copiados na Deep Web. E aí, que crise é essa? Quem está em crise? O que é a crise? Gabriel, dá o nome de um livro aí, sei lá, de um assunto, alguma coisa. Sei lá, alguma coisa de humanas. Oi? Música. Então, música. Tá? Então, filosofia da nova música, introdução à sociologia da música, e aí vai. Tá? Filtramos 93 registros. Você poderia se divertir aí. Ok? Eu vou... esse endereço aqui está lá no bibliotecacomum.com.br. Vai lá, depois você vai lá no blog, vocês vão encontrar esse observatório. Tá bom? Depois você pode colocar educação, sei lá, filosofia. Filosofia tem 899 registros. E assim a coisa vai. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha no pessoal aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma observação assim mais instantânea? Beleza, vamos seguir em frente, então. Pessoal, então, deu para entender mais ou menos, né,
a atenção que a biblioteca está. Ela tem o potencial e tem as dificuldades, mas ela tem que começar a falar disso aí. Ok? Para encerrar, vamos falar num caso onde nós pegamos algumas ideias centrais dessa discussão e colocamos no problema para enfrentar a crise da Covid de 2019. Tá? Quer dizer, tivemos a pandemia, fechou a biblioteca e o curso de História precisava disponibilizar o acervo para os alunos. Muitos alunos não tinham internet, tinham problemas com isso, né? Então, nós pegamos trechos do livro de História e começamos a colocar nos pendrives e distribuir. Fizemos isso com a professora, ela coordenou a professora Renata Duran, está no Departamento de História, e essa iniciativa ajudou a gente a pensar o que é uma biblioteca emergencial. Quer dizer, a ideia de emergência, ela não seria um momento apenas de frear, de impedir o acesso à biblioteca, mas também de pensar se não seria a hora de aproveitar as possibilidades dos objetos digitais para suprir as demandas educacionais da biblioteca enquanto uma rede sociotécnica. Tá? Então, nós criamos essa mistura da biblioteca comum mais uma curadoria dos historiadores em uma pesquisação. Okay? Fizemos um buscador, né, da Biblioteca de História, Biblioteca Emergencial de História, onde nós colocamos apenas trechos permitidos pelo Xerox, aqui poderia ser tirado Xerox, colocamos digitalmente para poder distribuir. Mas mostra, de novo, essa tensão na biblioteca. Bom? E os resultados? Olha, chegamos a conclusões, né, que, olha, você tem a materialidade digital como um potencial de atingir o problema do acesso, né, a livros. O uso de licenças abertas é recomendado, tem que ter cuidado com a dependência das plataformas digitais e a busca por mecanismos jurídicos para tratar o conteúdo legado. A gente precisa começar a pensar isso. Que legislação a gente vai fazer? Não dá para liberar tudo. Claro que não é acabar com o direito autoral, não é nada disso. Mas a gente tem que pensar como a gente vai tratar isso. A gente tem que começar a falar sobre isso. Tá? Conclusão, então, pessoal. A conclusão é a seguinte: a biblioteca, né, enquanto uma instituição ancestral, ela vai retornar, ela retorna para a gente. Ela quer uma versão contemporânea, independente das instituições. Ela está para além disso. É possível, então, distribuir esse conteúdo digital de forma barata, mesmo para quem não tem acesso à internet ou acesso precário, como nós vimos no projeto Biblioteca Comum. Né? Nós precisamos evitar as plataformas digitais hegemônicas, não no sentido de não aproveitar delas, mas no sentido de saber quais são os limites e quais são as questões que estão por detrás disso. E, a partir disso, nós podemos incentivar a universidade. Por que a universidade não produz um conteúdo aberto para todo mundo, meu Deus do céu? Um objetivo possível, todo conteúdo educacional aberto até 2030. Por que não? Por que a gente não faz isso? Nós temos pesquisadores aqui, temos alunos querendo aprender, temos a curricularização da extensão. A curricularização da extensão poderia servir para isso. E daí, de novo, a gente tem que buscar um mecanismo jurídico objetivo que permita a digitalização, armazenamento e distribuição do conteúdo legado. Ou parte dele, ou em que condições nós poderíamos fazer isso. E precisamos tocar nesse assunto. Aqui você vai ter, então, uma literatura, artigos que nós fizemos, tal, e que vão destrinchar as referências, vão deixar tudo bonitinho para vocês. Tá bom? Então, eu encerro, então,
colocando então o endereço da biblioteca comum, é fácil, né? E daí vocês podem entrar ali no blog dela, e daí tem todas as, em detalhes, referências, os artigos, o local para os artigos, e daí vocês vão poder fazer isso, e também como produzir a biblioteca, como baixar, se vocês quiserem, ou então só pegar alguns livros pela internet, só aquilo que interessa a vocês, tá? Cara, o terreno de possibilidades é infinito. Eu deixo então, agora, então, meu agradecimento, deixa eu falar com o pessoal que está online também. Pessoal, eu espero que a gente tenha conseguido tocar nas questões contemporâneas da biblioteca, evidenciar que ela está que a instituição biblioteca tem grandes possibilidades no mundo contemporâneo e que ela precisa começar a tratar dessas possibilidades e dos riscos também. Então, ela está pedindo para preencher o formulário de presença e tal. Então, com isso, pessoal, eu quero, principalmente, pessoal, eu quero colocar essas questões para que vocês, pesquisadores jovens, entendam as possibilidades incríveis da biblioteca de hoje. E as questões também cabeludas que vocês vão ter que enfrentar. E trazer essa discussão tanto para a instituição biblioteca quanto para os pesquisadores. Cabe a vocês, então, se apropriar dessas questões e tocar o barco, pessoal, porque a biblioteca é um problema civilizatório. Quer dizer, então, quando a gente fala assim, olha, tem uma resistência à biblioteca, olha o tamanho da resistência que a gente está falando. Tá bom? Então, eu vou só... já falamos bastante aqui, quase 1h30, né? Eu vou abrir, então, para que a gente possa... alguma pergunta, alguma coisa, alguma observação, alguma questão que vocês tenham, tá? Aqui, ó, o pessoal que está online vai ter que fazer escrito, porque meu som está uma droga, não sei o que aconteceu. Tá? Então, querem falar alguma coisa, por favor? Manifestem. Diga. Alguma questão? Pessoal, deu para ter as ideias gerais, então, tá? Então, ó, tá tudo lá em bibliotecacomum.com.br, tá bom? Quem quiser discutir mais isso aqui, tá o primeiro ano, aqui, o primeiro e segundo ano, e numa disciplina também do quarto ano. Pessoal, tem a biblioteca, então, é uma instituição incrível, completamente necessária nos dias de hoje, inclusive para tratar o problema de fragmentação da alma dessa geração, tá? E daí nós vamos precisar pensá-la com muito carinho, tá? Eu agradeço então a atenção de vocês, pessoal, e fico por aqui. Eu vou só parar a gravação aqui, então agradeço a todos e vejo vocês por aí em alguma controvérsia, tá bom? Muito obrigado, pessoal, valeu, hein?